Olá pessoal, vou apresentar para vocês um pouco da proposta de educação ambiental que nós temos tentado elaborar nos últimos anos no nosso grupo de pesquisa aqui da pós-graduação. E como eu disse, é uma proposta relativamente nova e ela junta alguns elementos que já existem, obviamente, mas antes de falar propriamente dela, eu quero traçar para vocês um breve histórico da educação ambiental. Claro que vai faltar muitos elementos porque não dá para falar de tudo, eu também não disponho de tanto tempo assim para a gente discorrer, não é uma tarde de discussões, uma manhã de discussões para a gente gastar muito tempo falando da história da educação ambiental, mas de certa forma é necessário contextualizar. Então, podemos falar que a educação ambiental, como resultante do movimento ambientalista, das discussões ambientalistas, pode ter um início, não exatamente a educação ambiental, mas o próprio movimento, desde o século XIX. Naquela época, com a Revolução Industrial e a produção em série, começou-se a se fazer os primeiros questionamentos a respeito do uso dos recursos que a natureza apresentava para as pessoas ou que oferecia para a indústria como matéria-prima. Então, nessa época, quando as discussões surgiram, ainda no século XIX, como falei, as discussões tinham um caráter muito mais ecológico, essa história de compreender a natureza como o planeta e os seus recursos limitados, alguma coisa assim. Então, a proposta que surgia naquela época dizia muito respeito ao que nós podemos chamar hoje de preservacionismo, a ideia de que determinada parcela daquilo que a natureza tem deve ser preservada, não deve ser utilizada, não deve ser pega, não deve ser explorada, deve ser mantida quieta lá no canto dela. Então, uma perspectiva muito mais de caráter preservacionista. No século XX, quando essa discussão adentra o século XX, e aí nós temos as duas grandes guerras como marcos do século passado, pelo menos da primeira metade, nós vimos a produção em série sendo direcionada para uma demanda muito imediatista, que era o caso das duas guerras, especialmente da Segunda Guerra, e aí um uso muito mais, como eu diria, uma escala muito maior dos recursos, né, daquilo que já vinha se criticando no século anterior, agora com muito mais intensidade. Junto a isso, e até como uma espécie de crítica ao que ocorreu nas duas guerras, se levanta aí o movimento de contracultura que junta um pouco da crítica, não somente a esse momento, mas também a própria Revolução Industrial, o ápice dela no século anterior, mas o caráter que essa discussão adota não é mais o preservacionista, mas sim o conservacionista. A diferença basicamente diz respeito à interferência do homem na manutenção dos recursos naturais. Enquanto o preservacionista defende que a coisa esteja quieta lá, no conservacionista o homem precisa atuar para essa conservação. Claro que aí o discurso ganha um caráter muito mais politizado, e isso tem um ápice no início da segunda metade, ali em 1968, com o Clube de Roma, que foi uma reunião de vários intelectuais, vários estadistas do mundo inteiro, para discutir exatamente o uso desses recursos da natureza, os usos do recurso que o planeta oferecia para a indústria. E entre os representantes do mundo inteiro estava lá uma figura muito conhecida nossa, que era o representante brasileiro na reunião, que era o Fernando Henrique Cardoso. Só para marcar. Como resultado do Clube de Roma, ou dessa discussão que houve lá, saiu um relatório, e esse relatório tinha como tese a ideia do crescimento zero, ou taxa de crescimento zero. Admitia-se que o planeta não tinha como suprir, ou como oferecer, como oferecer recursos suficientes para a escala em que eles estavam sendo utilizados nas economias do mundo. Obviamente que naquela época apenas algumas economias podiam ser consideradas grandiosas. Nós tínhamos o mundo dividido entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, era uma tese que se aplicava muito mais aos países chamados desenvolvidos, ou países do primeiro mundo, como se dizia naquela época. Como consequência do relatório do Clube de Roma, 4 anos depois, em Estocolmo, tem a Conferência de Estocolmo, e essa tese do crescimento zero é apresentada dentro da conferência.
Havia um fator que contribuía para a tese do crescimento zero nas grandes economias, que era o fato de que o mercado consumidor delas estava saturado. Então eles não tinham mais para quem vender. E aí a pressão sobre esses países para não produzir mais. Então, era uma pressão que, de certa forma, se ajustava ao seu mercado, porque o mercado não demandava tanto mais. Ao mesmo tempo, de outra parte, especialmente dos países subdesenvolvidos, surgiu uma tese contrária do crescimento zero, que negava, jogava por terra ou negava de maneira categórica a tese do Clube de Roma do crescimento zero, que era a necessidade que esses países tinham de se desenvolver. Daí a tese contrária do crescimento zero, no caso deles, era do crescimento a qualquer custo. Então nós temos esse dilema dentro da Conferência de Estocolmo. Então nós temos, de um lado, crescimento zero para os países ricos, ou países desenvolvidos, e desenvolvimento a qualquer custo para os países subdesenvolvidos, entre eles, obviamente, o Brasil. O que sai do embate, do conflito dessas duas teses, é um conceito que se implantou dentro da discussão ambientalista e tem permanecido até o dia de hoje, de certa forma, como um discurso hegemônico ou como um instrumento discursivo inquestionável. Claro que há questionamentos dentro da academia, há quem questione isso já de longa data, mas daquilo que é divulgado, daquilo que é difundido, é como se fosse uma verdade irrefutável. É o conceito de desenvolvimento sustentável. Ou seja, a ideia de que o planeta não suporta mais tanta demanda por recursos. Ao mesmo tempo, então, daí a tese do crescimento zero. Mas como outros países ainda precisam desenvolver, cunhou-se, então, essa tese de que é possível desenvolver de forma sustentável, né? O desenvolvimento sustentável. A solução que se encontrou para aquele conflito anterior das duas teses é de que os países desenvolvidos ou as empresas multinacionais que precisavam continuar produzindo ou claro que dentro da perspectiva do capitalismo, com a demanda dos países subdesenvolvidos, essas empresas encontraram o que se pode chamar de um novo mercado de consumo. Então, todos os países subdesenvolvidos começaram a importar o parque industrial dos países desenvolvidos. Todas as grandes empresas, especialmente automobilísticas, no caso do Brasil, vieram para cá, transferiram seu parque industrial para cá, para continuar produzindo, e encontraram aqui novos mercados. Daí se satisfez a necessidade de muita gente, dos dois lados, no caso. Dos países ricos, de continuar produzindo, uma vez que o recurso produzido, a riqueza produzida volta para lá, porque é lá que está a sede da empresa multinacional, ao mesmo tempo que se desenvolve o mercado, o parque industrial nos países subdesenvolvidos, e este país oferece para essas empresas um mercado consumidor que elas não encontravam mais no seu país de origem. Solucionado o problema, pelo menos o problema dessas empresas, ou dos países ricos e dos países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, como dizia o Celso Furtado. O que não se resolveu foi a ideia de que o recurso é limitado, que o planeta não suporta tanta produção. E isso permaneceu. Mas aí entrou como discurso ideológico a ideia do desenvolvimento sustentável para embasar ou para fundamentar a tese de que ainda se pode desenvolver, né? Ou de que esses países podem buscar o seu desenvolvimento. Pois bem, isso ocorreu em 1972. Em 1977, a educação ambiental é apresentada como pauta nas discussões internacionais, lá em Tbilisi, na Geórgia, na Rússia, né? Por mais que muita gente não queira, mas é na Rússia. Tá. O que ocorre em Tbilisi? A educação ambiental entra na discussão internacional sobre as discussões ambientais, mas ela vem exatamente nesse contexto conflituoso do desenvolvimentismo e do ambientalismo, mas também ela nasce sobre o fundamento do desenvolvimento sustentável, porque ele é anterior à educação ambiental dentro das discussões internacionais. Quando a educação ambiental entra, a tese do desenvolvimento sustentável já estava lá.
Então, quando ela chega para se enquadrar, para se encaixar dentro dessa nova proposta de um desenvolvimento sustentável. Tá. Quando vem o problema, assim, voltando, o problema no desenvolvimento sustentável é que não se esclarece, ou pelo menos não se diz com todas as letras, afinal de contas, de que trata o desenvolvimento ou o que se busca de fato sustentar. O que se diz no relatório lá da Conferência de Estocolmo é que o desenvolvimento sustentável significaria o uso dos recursos naturais hoje de forma, de forma regrada, de forma racionalizada, para que esses recursos pudessem ser utilizados também pelas futuras gerações. Uma espécie de compromisso intergeracional, né, entre gerações. Então, hoje, nós podemos utilizar todos os recursos que estão aí, desde que permitamos que esses recursos possam ser utilizados também no futuro. Então, isso estabeleceria uma certa regra para o uso dos recursos, ou um certo limite para o uso desses recursos, para esses recursos aqui. Esse é só um dos conflitos. Mas o que se não diz com todas as letras e que não fica claro é esse desenvolvimento em que consiste? Ora, desenvolvimento aí é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico, é produção de riquezas. E sustentabilidade nada mais é do que um meio de permitir que esse crescimento continue ocorrendo. Então, por mais que se fale de outros desenvolvimentos, desenvolvimento social, justiça ambiental, coisa do tipo, mas nada disso se enquadra dentro do conceito de desenvolvimento sustentável conforme o relatório Brundtland, que é o relatório que sai da Conferência de Estocolmo. O que se diz lá é que se trata de crescimento econômico e a sustentabilidade desse sistema econômico, tá? Da produção econômica, da produção de riqueza. É disso que se trata conforme o relatório. Qualquer outra coisa que se diga é discurso contra-hegemônico, é de outro lado, não é do lado de quem está fazendo as discussões ambientais no nível internacional, em termos de nações. Tá? Pois bem, esses conflitos são tão presentes dentro da discussão ambientalista que, como resultante de Estocolmo, aqui no Brasil, em 1981, o governo federal lança a Política Nacional de Meio Ambiente. Percebam, o Brasil naquela época ainda estava sob o domínio da ditadura militar. E foi exatamente a ditadura militar que trouxe, durante os seus 21 anos, que trouxe para o Brasil o parque industrial de outras nações. E para cá vieram então as montadoras. Veio a Volkswagen, veio a Ford, a Chevrolet e a Fiat. E aqui desenvolveram um parque industrial, aquilo que eu estava falando há pouco, numa busca, numa busca assim, a todo custo para que o Brasil começasse a de fato se desenvolver. Tá? Então nós temos de um lado o desenvolvimentismo do Brasil, do outro a contrapartida que seria o ambientalismo. Ora, o mesmo governo tentando promover as duas coisas, e as duas coisas são inconciliáveis. Como desenvolver tanto no Brasil, ou como desenvolver tanto o Brasil, ainda tendo cuidado com o ambiente ou com os ditos recursos naturais? Bom, todos nós sabemos a história do Brasil, que ocorreu a partir de então, foi um franco desenvolvimentismo, que tem culminado com a devastação das nossas matas. O Pantanal não existe mais, agora é só plantação de soja e coisas do tipo. Tá? Então, é esse conflito que os governos e as discussões internacionais têm enfrentado. Como consequência ainda de Estocolmo, nós temos em 1992 a EPO 92, né? E ali se aprovou um texto chamado Agenda 21, que é uma série de compromissos das nações signatárias dessa agenda, para cumprirem a partir de então, cada um em seu respectivo país. E aí cada país elegeria ou votaria, elaboraria sua agenda nacional e, consequentemente, as agendas estaduais, regionais, locais e tantas outras. Ao mesmo tempo, na Rio 92 também se aprovou o Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis. E em que pé está tudo isso? Ora, agora na Rio+20, simplesmente
em 2012, simplesmente a educação ambiental passou de largo. Ou seja, aquele tratado assinado em 92 foi simplesmente ignorado agora. Então, em que consiste de fato essas assinaturas? Essas assinaturas nada mais são do que um mero discurso, para dizer, nós vamos nos ajustar, mas na prática não se ajusta a coisa nenhuma. Porque o que se quer mesmo é desenvolver o país, o que se quer é produzir riquezas, e ao mesmo tempo há aqueles que se recusam abertamente a assinar qualquer coisa. E aí nós temos o caso dos Estados Unidos com o compromisso de Kyoto, que ele simplesmente ignora e fica aí, não adianta assinar também, porque o fato de ter assinado não significa que se vai cumprir qualquer coisa. Pois bem, na Rio 92 é um marco para a educação ambiental no Brasil, não só pelo fato de ter sido realizado no Brasil, mas principalmente porque fez a fala ali um famoso educador brasileiro, Paulo Freire, e é como se fosse o êxtase para todos aqueles educadores que tinham ou que têm uma visão mais progressista, aqueles que buscam a transformação da sociedade, ou pelo menos a busca por uma maior igualdade social. Então Paulo Freire fez uma fala com todos os elementos a que ele está acostumado a fazer em seus livretos, estava acostumado a fazer em seus livretos, e dali, da conciliação entre a proposta de educação do Paulo Freire e a discussão ambientalista, começaram a surgir as correntes de educação ambiental dentro do Brasil. Claro que correntes da educação ambiental já existiam, mas no Brasil começaram a surgir as correntes de educação ambiental dessa linha progressista que é a linha do Paulo Freire. Já existia, obviamente, aquilo que se chama de corrente conservadora, de caráter mais psicológico, comportamental e individualista. O problema dessa linha mais conservadora, dessa perspectiva mais conservadora, é que ela restringe demais a ideia da educação ambiental a uma simples mudança de comportamento, a uma tomada de consciência da nossa responsabilidade como agentes da natureza ou coisas do tipo, e aí poderíamos mudar o nosso comportamento para uma forma muito mais responsável. E outro problema, no caso do individualista, é que essa perspectiva de educação ambiental transfere a responsabilidade das soluções para o problema ambiental para as pessoas. E por transferir, uma vez que as pessoas assumem a responsabilidade pela solução, elas assumem também a responsabilidade pela causa, como se elas que tivessem promovido toda a desgraça ambiental que há no mundo. Obviamente que não são elas são de forma, como poderíamos dizer, de forma colateral, né? Porque elas pertencem a uma sociedade de consumo, uma sociedade que apresenta demandas, mas não são elas os agentes da degradação, diríamos, de forma direta. Os agentes dessa degradação são as grandes empresas, são aquelas que utilizam diretamente os recursos da natureza para a produção. As pessoas contribuem com isso no consumo, mas não são elas que inventam sequer todo o consumo para dar conta da produção que as empresas ou que a indústria consegue realizar. Tá? Então, há esses dois problemas, da restrição a uma mudança, a uma tomada de consciência e mudança de comportamento, e esse problema da transferência das responsabilidades, seja pela causa, seja pela solução, pelo que ocorre no problema ambiental. Noutra feita, em contrapartida a essa perspectiva conservadora, surge as perspectivas progressistas. Claro que a partir do discurso do Freire, ou da fala dele ali, muitos dos termos que ele usa acabam sendo assumidos pelas correntes de educação ambiental no Brasil. E aí, que não são exatamente correntes, mas poderíamos chamar de designações. Então, nós temos educação ambiental sendo chamada de crítica, educação ambiental libertária, libertadora, transformadora, emancipatória. Obviamente, são todos os termos que o Paulo Freire usa nos livretos dele de educação. E foram tirados, obviamente, dali da sua fala na Rio 92. Então, essas perspectivas acabam entrando essas designações acabam entrando dentro do discurso da educação ambiental no Brasil. A gente começa a ver um texto para cá chamando a educação de um jeito, a educação ambiental sendo chamada de outro, mas no fim das contas, todas essas perspectivas são
de origem freiriana, uma vez que Paulo Freire é a referência de todos esses autores, e o caráter efetivo que essas perspectivas assumem, em contrapartida à perspectiva conservadora, é um caráter muito mais popular, não vem exatamente de cima para baixo, por mais que sejam representantes das universidades, seja do discurso da dita academia, mas é um discurso que considera os grupos sociais, então também tem esse caráter muito mais social e, portanto, coletivo, mais participativo, não individual. Não é a ideia de que não é o indivíduo quem produz o problema, mas toda a sociedade e é toda a sociedade que tem de resolver. Mas toda a sociedade aí não são apenas as pessoas, mas a conjuntura social e dentro dela, obviamente, o modo de produção e as empresas que são os agentes dessa produção. Só para vocês terem uma ideia, para usar como exemplo, o uso da água e o da energia elétrica no país. Aquilo que os 200 milhões de brasileiros consomem de energia elétrica no país corresponde basicamente a 15% de toda a energia elétrica produzida no país. 15% aproximadamente vai para a agricultura e 60 e poucos por cento é a indústria quem consome. E aí nós temos a Petrobras e a Vale, a empresa Vale, como poderíamos usar como os maiores exemplos de grandes consumidores, mas não só ela. Obviamente há muito mais empresas no Brasil, mas essas são só dois exemplos, como o caso aí no Pará, a Albras, a Vale muito presente, consumindo e consumiu por muito tempo toda a energia produzida, ou grande parte da energia produzida em Tucuruí. A outra parte ia para o sudeste do país e o próprio estado do Pará usava muito pouco dessa energia elétrica. A respeito do consumo de água, as residências do Brasil, dos 180 ou 200 milhões de habitantes hoje, o que elas consomem é basicamente de 10 a 15% também. De 10 a 15% dessa água vai para a indústria e 60 e poucos por cento vai para a agricultura. Quer dizer, na hora de se mandar fazer economia d'água, se pede para as residências, para os 200 milhões de habitantes. Na hora de se fazer economia de energia elétrica, se pede exatamente para as mesmas pessoas. E ninguém lembra de dizer para a agricultura economizar, ninguém economizar água e ninguém lembra de falar para a indústria economizar energia elétrica. Quer dizer, não se mexe na produção, se mexe no consumo, né? E no consumo das residências, exatamente daqueles que menos consomem. São transferidas para nós todas as responsabilidades, tanto da água quanto da energia elétrica, quando nós mesmos não somos os grandes responsáveis pela maior parte do consumo. Tá? Isso foi só para exemplificar esse problema da transferência presente na perspectiva conservadora da educação ambiental. A partir dessas ditas designações, que eu chamei de designações, e que outros chamam de corrente de educação ambiental, dois autores, Gustavo Lima e o Felipe Lairardes, fizeram uma espécie de conjunto das correntes ou das tendências de educação ambiental, como eles chamam no Brasil, e agrupou no que eles chamaram de macro tendências da educação ambiental. Seria a conservadora, que eu mencionei ainda há pouco. Teríamos, nos termos dele, uma derivada dessa que eles chamam de pragmática, e o conjunto dessas outras de caráter mais progressista, que eles resolveram chamar de crítica. Tá? Então, a educação ambiental crítica abrangeria todas essas perspectivas progressistas que buscam emancipação, transformação, libertação e tudo aquilo que o Paulo Freire já vinha falando nos livretos dele desde muito tempo. O problema desse agrupamento das tendências da educação ambiental no Brasil, feita pelo Lairardes e pelo Lima, é que, em primeiro lugar, a educação ambiental que eles chamam, a macro tendência que eles chamam de conservadora, nada mais é do que uma simples tendência. Não é uma macro tendência porque não tem várias tendências ali dentro, tá? Ou pelo menos não se apresentaram até agora. Tá? Na verdade, ninguém apresenta sequer a própria educação ambiental conservadora. O que há é um discurso hegemônico dentro do campo da educação ambiental que é promovido pela televisão e é o que alcança as escolas, que é esse do comportamento, da responsabilidade individual, do que cada um tem de fazer, de cuidar da plantinha, de não matar o bichinho, a mesma coisa que a gente vê aí nos corredores e
e nas propostas que a gente ouviu quando chegou aí na escola. Né? Então, não se trata de uma macro tendência, é uma simples tendência. O outro problema do que eles chamam da pragmática, da macro tendência pragmática, é que eles dizem que essa tendência, ou essa macro tendência, é derivada da conservadora. Na verdade, ela não é derivada da conservadora, ela é parte da conservadora, só que ela não é derivada porque ela sempre esteve aí. Na verdade, talvez ela seja até anterior ao que hoje nós entendemos pela conservadora. Porque a conservadora é aquela que alcança o indivíduo, né? Seja na tomada de consciência, seja na mudança de comportamento, seja ao assumir responsabilidades individuais. Tá? Já a pragmática, que eles aplicam especialmente para as empresas, para o uso racional ou para os compromissos, para a responsabilidade ambiental das empresas, o uso dos recursos de forma responsável, de modo que a empresa se torne eficiente ambientalmente. Tá? Esse é um discurso que já existia desde quando se discutia o problema do desenvolvimentismo. Quer dizer, desde o Clube de Roma, em 68, já podemos dizer que essa perspectiva estava lá presente, que é a ideia do o quanto eu posso desenvolver, o quanto eu posso produzir riqueza. Então já se está falando de empresas. Tá? O quanto eu posso produzir riqueza de forma responsável ambientalmente. Essa é a perspectiva pragmática. Então ela não é derivada da conservadora. Na melhor das hipóteses, ela esteve presente com a conservadora desde o início, de quando elas foram apresentadas. A outra macro tendência que eles chamaram de crítica, o problema dela é que, embora eles coloquem dentro dela todas as chamadas progressistas ou vertentes progressistas, ela ainda é limitada de certa forma, porque ao chamar de crítica e dar a ela o caráter, essa busca por transformação, emancipação ou coisa do tipo, eles colocaram dentro dessa macro tendência somente aquelas que tinham a base do discurso freiriano, ou como eu costumo dizer já de algum tempo, pseudo-marxista, né? Pseudo-revolucionário. Quando na verdade não passa de um reformismo, quer dizer, da busca por uma maior justiça ou por uma maior igualdade dentro de um sistema injusto e desigual, como o do nosso modelo social. E eles esquecem de que existem outras possibilidades de crítica que não necessariamente são marxistas, que não necessariamente são freirianas e nem por isso deixam de ser críticas. E aí eu incluo, só para exemplificar, as pesquisas que são feitas em educação ambiental, do caráter inclusivo. Tá? E aí nós temos todos os grupos de minoria no Brasil que estão encontrando o seu lugar na educação ambiental dentro dessa perspectiva, que não foi colocada por eles dentro dessa macro tendência chamada crítica, mas nem por isso deixa de ser crítica. É crítica porque aponta injustiças, porque aponta desigualdade, porque busca uma maior igualdade, porque busca uma maior justiça. Tá? Então, de certa forma, não chega a ser uma transformação social, porque não há uma mudança conjuntural, mas não deixa de ser uma mudança relevante e que deve ser considerada. Então, a perspectiva chamada crítica até então está, de certa forma, limitada a esse discurso mais marxista, mais chamado de revolucionário, poderíamos identificar assim. E, como eu disse, há outras perspectivas que são críticas, mas não necessariamente sob essa perspectiva teórica. Pois bem, então, o limite que nós temos no Brasil até então é esse da designação das macro tendências. Até então não apareceu ninguém para mostrar, existe outra coisa. Existem as outras coisas, mas falta um autor de renome para dizer, existem essas outras tendências, elas devem ser consideradas assim, assim, assado. Tá? E uma perspectiva que está encontrando espaço agora é essa que eu quero falar resumidamente para vocês, que é da educação ambiental voltada para a justiça, seja ela social, seja ela ambiental. Então, poderia ser uma educação para a justiça socioambiental, uma educação ambiental para a justiça, ou como o meu orientador Carlos Machado chama de educação ambiental para a justiça ambiental. Tá? De qualquer forma, a tentativa de aproximação
entre aquilo que se faz em educação ambiental, especialmente de caráter crítico, não somente crítico, como eu falei, dentro daquela macro tendência, mas crítico de várias formas. Tá? Aproximar essa perspectiva daquilo que já tem sido feito dentro dos movimentos por justiça ambiental. Na universidade, já há muita pesquisa sobre justiça ambiental e as pessoas desse grupo, por mais que não façam de forma escrita, mas fazem nas conversas, há uma crítica sobre a educação ambiental, né? Porque a educação ambiental não tem encontrado ainda a praticidade dela em relação aos problemas ambientais. Tá? Ela está muito restrita ao discurso, uma vez que mesmo a perspectiva crítica não encontra espaço para sua atuação, então ela tem se restringido à produção acadêmica, tá? E naquilo que ela encontra espaço para atuar, ela é usada como instrumento, especialmente pelas empresas, quer dizer, dentro da perspectiva pragmática. Então, é uma educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, chamaria assim a Isabel Carvalho. Então, a educação ambiental que tem sido efetiva, que tem sido prática, é essa pragmática dentro das empresas, e é que tem alcançado as escolas, ou que tem sido difundido na mídia, que é o caráter mais conservador. A educação ambiental chamada de crítica não tem espaço para atuar, senão se ela fosse buscar os grupos sociais que têm sofrido com as injustiças sociais e, consequentemente, injustiças ambientais, para, a partir desses grupos, ganhar uma atuação. É exatamente isso que tem feito, que nós temos tentado desenvolver essa proposta da educação ambiental para a justiça. Aí, já nos aproximando dos movimentos por justiça ambiental. O que se entende por justiça ambiental? Justiça ambiental é algo que, em tese, ainda não existe. O que existe é um quadro de injustiça ambiental que corresponde à distribuição desigual dos danos. Tá? No caso dos movimentos, diferentemente da educação ambiental, dos movimentos por justiça ambiental, diferentemente da educação ambiental, mesmo a crítica, eles têm um caráter muito mais engajado e politizado. Tá? E eles se enquadram exatamente no contexto da produção e distribuição dos riscos. Aí nós temos os mega empreendimentos vários, grandes empresas, estejam elas na indústria ou mesmo na agricultura, ao produzir riquezas, produzindo também muitos danos, e na produção dos danos, submetendo populações a riscos. Tá? Então, o que ocorre, de fato, é que cada grande empreendimento tem a sua cota de produção de riscos ambientais. Tá? Então, de um lado, nós temos esses empreendimentos com seus ganhos, a produção de riquezas que ficam para poucos, e do outro lado, a distribuição dos danos, que ocorre de forma desigual. Quem sofre com os danos que os empreendimentos causam não são os donos dos empreendimentos, não são os ricos. Há quem diga hoje que os danos ambientais são universais, estão democratizados, todo mundo vai sofrer mais cedo ou mais tarde. Pode ser, mais cedo não, por enquanto só mais tarde, que ainda não aconteceu. O que tem acontecido de fato, e aí nós temos o evento de Mariana para exemplificar, é que grandes empresas, no caso ali a Vale, pouco tem se falado da Vale, fala-se só da subsidiária dela, a Samarco, não se fala da Vale, porque a responsável por aquela obra é a Vale, por aquela barragem é a Vale. Então, o que nós tivemos lá? Nós temos uma grande empresa ganhando muito dinheiro, e só ela ganhando dinheiro. Do outro lado, nós temos as populações que estão lá, e as populações ficaram com os danos. Quer dizer, os ganhos vão para poucos e os danos vão para muitos, mas esses muitos não são quaisquer muitos, esses muitos são escolhidos entre os mais pobres, como ocorreu lá em Mariana e como ocorre em muitos lugares. Nós temos aí o caso da usina de Belo Monte, que está distribuindo danos para quem? Para os ricos de Belém? Certamente que não, mas para as populações ribeirinhas, para as comunidades indígenas daquele entorno. São eles que têm sofrido os danos. Quer dizer, os danos são para os pobres, são para aqueles que são socialmente mais vulneráveis. É exatamente nesse ponto da distribuição desigual dos danos, e a isso se chama de injustiça ambiental, e em contrapartida a ela,
o quadro de justiça ambiental seria a sua superação, né? Então, tentando se aproximar desse movimento por justiça ambiental, é que a educação ambiental tem chegado. Hoje, especialmente através da pesquisa do professor Carlos Machado. E ele segue, obviamente, uma perspectiva crítica, não exatamente crítica limitada àquele discurso mais marxista, mas nesse sentido, até de certa forma, muito pragmático, usando o referencial que lhe aprouver, que lhe for conveniente para aquela discussão, não necessariamente preso a esta ou aquela corrente teórica. O que importa é que a corrente teórica ou o pressuposto teórico seja efetivamente crítico e que aponte para o problema, tá? Então, parte dessa perspectiva crítica mais geral. Tem um caráter engajado politicamente, assim como o movimento de justiça ambiental, porque se aproxima dos movimentos sociais para ouvir deles quais são os problemas que os empreendimentos vários têm causado sobre esta ou sobre aquela população. Então, parte da realidade concreta, daquilo que as pessoas têm acusado do seu sofrimento diário, e tem uma abrangência que vai para além do simplesmente ambiental. Então, eu chamo aqui de abrangência socioambiental, que considera também o caráter social da discussão ambiental, entendendo que ambiente não é só a árvore, não é só o bicho, não é só o rio. Ambiente é todo o espaço sobre o qual o homem atua. Então, nesse espaço sobre o qual o homem atua, há problemas de diversas naturezas. Durante a Semana do Meio Ambiente do ano passado, nós tivemos a oportunidade de ouvir problemas muito mais para além do estritamente ambiental, porque entendemos que esses problemas são também ambientais, uma vez que eles se dão no ambiente, se dão como resultante das ações das mesmas empresas, dos mesmos interesses que têm produzido os danos estritamente ambientais. Quer dizer, nós temos uma ação que é muito mais abrangente e que tem consequências das mais diversas, não somente as estritamente ambientais. Então, para dar conta de toda essa diversidade de danos causados pelas ações dos grupos dominantes e dos seus interesses, é que nós estamos apresentando essa proposta de educação ambiental voltada mais para a justiça, nesse caso, justiça socioambiental. E nós detectamos, ao nos aproximarmos dos grupos sociais que têm sofrido, o nosso ponto de partida, o que se estuda e que se chama de conflitos ambientais. Quer dizer, é quando aquele grupo social, por iniciativa própria, se enleva e manifesta o seu descontentamento, né? E vai para o enfrentamento com os grupos que têm causado os danos ambientais sobre eles, né? ou danos sociais sobre eles, seja de que ordem estrita for. Então, a partir desses conflitos deflagrados, nós nos aproximamos e então realizamos nossa pesquisa, coletamos os dados e apresentamos essa proposta dentro daquilo que nós estamos, dentro daquilo que se chama de educação ambiental. Só que nesse caso, uma educação ambiental voltada para o apontamento das injustiças e para a busca da sua superação. É basicamente nisso que consiste, tá? Então, foi um prazer voltar a conversar com vocês, teremos mais oportunidade, claro que o tempo sobre vocês hoje é muito mais corrido, mas não quer dizer que a discussão se encerra nesse momento. E no outro momento a gente pode conversar, talvez até presencialmente, quando eu estiver por aí de novo, e tentar amadurecer as coisas ou esclarecer um ou outro ponto. Como eu disse, foi um prazer enorme conversar com vocês de novo e até outro momento. Obrigado, gente. Abraço.